Tirar as dívidas do caminho pode parecer um desafio e tanto, mas com as informações certas é algo que qualquer pessoa pode fazer. E eu falo isso aqui sem medo, tá? É por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os dois tipos de dívidas que existem e é muito importante que você entenda esses tipos muito bem. E também eu vou te ensinar 3 passos comprovados para você eliminar todas as suas dívidas e deixar essa dor de cabeça para trás na sua vida. Primeiro de tudo, para te tranquilizar, eu quero dizer algumas coisas. Se você tá com dívida, você não tá sozinho. Em 2022, a cada 100 famílias brasileiras, 78 estavam endividadas. Isso você consegue conferir na tabela que tá aparecendo na tela agora. Isso é negativo? É negativo, porque ter dívida é um problema que tira o sono de muita gente. Só que é um problema que muitas outras pessoas, além de você, enfrentam. E mais importante do que isso, é plenamente solucionável. Com uma boa dose de esforço e com o entendimento correto da sua situação, obviamente, mas é sim solucionável. Qualquer tipo de dívida é solucionável. Só que é que nem quando você tá doente. Existe uma cura, mas ela não vai vir do nada, né? Você precisa tomar remédio. Se você ficar quietinho ali, você não vai resolver esse problema, como é o caso da gripe, por exemplo, né? E para isso é importante primeiro entender que as dívidas servem uma função muito importante na nossa vida e na nossa sociedade. Elas oferecem a possibilidade da gente usar um dinheiro que a gente não tem naquele momento para algum tipo de objetivo que a gente precisa daquele dinheiro a mais. E muitas vezes isso pode ser bastante útil. Fundamentalmente, o que define se a sua dívida vai ser boa ou ruim é a finalidade da dívida que você contraiu e as condições nas quais você aceitou essa dívida. E eu vou explicar isso melhor, mas já aproveitando, deixa o like aqui no vídeo para dar uma força pro nosso canal. Como eu acabei de falar, nem toda dívida é ruim. Existem dívidas que são boas e dívidas que são ruins. Tá, mas como assim uma dívida é boa, né? É bem simples isso aqui. As dívidas boas são aquelas que geram condições que deixam você bem melhor no longo prazo, ou pelo menos essa é a expectativa. Não tem um impacto de juro pesado no seu orçamento, ou seja, são dívidas que não são caras e que são feitas com planejamento e preparação, ou seja, você não pegou essa dívida do nada por conta de um despreparo seu. Um exemplo que eu gosto bastante de usar quando eu falo sobre dívidas é o caso do FIES. O FIES é uma dívida estudantil que normalmente segue esses 3 princípios. Pensa só, FIES te ajuda no longo prazo, porque investir na qualificação profissional pode aumentar o seu potencial de ganhos, não tem juros altos, justamente porque eles são incentivados, e normalmente você entra numa faculdade depois de você já ter pensado bastante a respeito, ou seja, você não entra numa dívida do nada. E um outro exemplo claro desse tipo de dívida que pode ser boa é a do financiamento imobiliário. Investir na casa própria pode trazer uma paz de espírito e uma estabilidade muito grande e que te impulsiona para frente. Além disso, as dívidas do financiamento imobiliário não têm juros tão altos assim. Só que um detalhe muito importante: nem sempre o financiamento imobiliário vai fazer sentido. Isso vai depender do seu caso específico, do seu sonho, das suas ambições, e eu falo bastante sobre isso nesse vídeo aqui, sobre financiamento, aluguel e investimento em imóveis. Agora, também tem as dívidas ruins. Essas dívidas são aquelas que são relacionadas a consumo principalmente, e geralmente são de coisas que você não precisa. Um carro que você não usa para ganhar dinheiro, roupa nova, uma viagem que você não tinha ali o dinheiro suficiente para fazer. Essas são algumas dívidas que não vão te ajudar no longo prazo, não vão te deixar mais rico, não vão melhorar o seu conhecimento e que geralmente têm taxas de juros altas cobradas justamente porque elas estão relacionadas ao cartão de crédito. E o exemplo mais clássico de dívida ruim é justamente esse, a dívida do cartão de crédito, que pode sair totalmente do seu controle de forma muito rápida. Aliás, você tem alguma dívida de cartão de crédito e conseguiu solucionar isso na sua vida? Comenta aqui embaixo e conta um pouco pra gente como é que foi a sua estratégia. Até porque, se você caiu nesse vídeo, eu imagino que você tenha pelo menos alguma dívida ruim que tá te incomodando ou ainda você já passou por isso na sua vida. Por isso, eu vou te ensinar aqui os 3 passos para você eliminar as dívidas da sua vida. Primeiro passo, lista aí todas as dívidas que você tem. Coloca todas essas listas aí numa planilha e depois você classifica elas entre boas e ruins e também anota as taxas de juros que estão sendo cobradas por cada uma delas. Não interessa se você usa uma planilha, se você usa o computador, notas ou ainda um caderno para você colocar tudo isso em um lugar só. Isso é importante por 2 motivos. Primeiro, para você ver com o que você está lidando, porque muita gente não tem nem ideia do quanto que está endividada até ver todas as dívidas ali na sua frente. Por isso é importante para você também entender quanto vai ter que se dedicar a esse tipo de problema. Às vezes é maior do que você estava imaginando, ou às vezes é menor do que você estava imaginando. É bom colocar no papel justamente para que você consiga enxergar isso.
E para você planejar a ordem que você vai quitar suas dívidas, primeiro, você tem que priorizar dívidas essenciais como água, luz, condomínio ou gás para que você não fique sem esses bens que são importantes ali para sua subsistência. E depois a gente já começa com as dívidas que possuem as maiores taxas de juros dentro do mercado, que são aí o cartão de crédito e o cheque especial. Só depois que você resolve tudo isso, que aí você passa para aquelas dívidas que são, entre aspas, boas, que tem as taxas mais baixinhas. Segundo passo, renegocie todas as suas dívidas possíveis. Depois que você faz o levantamento das suas dívidas, é hora de buscar meios para você renegociar todas as dívidas que você puder. Quanto menos peso você deixar nas suas costas, mais rápido você se livra das dívidas. E o interesse, ele é mútuo, tá? Então, tanto você quanto o seu credor, que na maior parte das vezes vai ser um banco ou uma financeira, tem interesse em receber o seu dinheiro o quanto antes. Não é bom para ninguém você quebrar ou deixar de pagar, porque aí ninguém vai receber nada. Por isso, renegociar as dívidas é super importante e é do interesse seu e da instituição que você está devendo. E quando você for preparar a proposta de renegociação, você tem que levar em consideração a lista que você fez, você tem que mostrar que você está bem planejado, você tem que mostrar ali a sua capacidade de pagamento. Não é para você se comprometer com uma estratégia de pagamento dessa dívida se você não conseguir cumprir, senão você vai voltar para a estaca zero. Hoje, inclusive, tem como renegociar as dívidas online ou ainda conversar pessoalmente com o credor. Então isso deixa as coisas bem mais tranquilas. E no final desse processo, talvez você veja que a montanha que você tem para subir é bem mais tranquila do que parecia antes da renegociação. Terceiro passo, organizar o seu plano para pagar as dívidas. Agora que você sabe o quanto que você vai pagar para quitar cada uma das dívidas e a ordem que você deve fazer o pagamento de cada uma delas, é hora de justamente fazer esse quitamento. Você precisa planejar o seu orçamento para sobrar dinheiro e aí ir quitando as dívidas aos poucos. Então, para essa organização, você precisa diminuir os seus gastos variáveis, ou seja, comprar menos, dar uma economizada, ganhar um pouco mais de renda com algum tipo de trabalho a mais, ou ainda talvez vender algumas das coisas que você não precisa mais aí dentro de casa. Eu sei, é bem chato ouvir esse tipo de coisa porque dá trabalho, mas você precisa entender que nesse caso aqui, em relação a dívidas, é guerra, não tem o que fazer. O único jeito de você conseguir se livrar desse problema na tua vida é justamente com esse compromisso. E só assim você vai conseguir seguir adiante na tua vida financeira. Quitar as dívidas é só o primeiro passo que você tem que dar para começar a construir um futuro mais próspero. Um futuro que sobra dinheiro, que você consegue investir o seu recurso e que não usa ele só para pagar dívida ou fica preocupado com potenciais dívidas. Antes de começar a reformar seu navio, você precisa certificar, que ele está sem furo. E eu sei que você vai conseguir. Até por isso, eu já deixo aqui em cima como indicação um vídeo sobre como começar a investir, para que você já consiga salvar esse vídeo e você assista quando você vencer as dívidas. E não esquece de se inscrever aqui no canal da Faz para ajudar a gente nessa jornada. Um abraço e até o próximo vídeo.